O silêncio virou artigo de luxo, sinônimo de sofisticação, de status, de espiritualidade e de exclusividade. Mas o barulho invadiu tudo. E é por isso que hoje tem gente pagando caro para escapar dele. Mas desde quando o silêncio tem preço? Porque o barulho sempre foi visto como coisa de massa e o silêncio como privilégio. É o que você vai ver no Pura Teoria. Você talvez nem tenha percebido, mas o barulho já faz parte da sua vida antes mesmo de você abrir os olhos de manhã. É o caminhão do lixo que passa cedo, a notificação do celular vibrando na cabeceira, o carro acelerando lá embaixo, o alarme da garagem, a obra eterna do apartamento do vizinho. O barulho está em todo lugar. Ele não pede licença, ele simplesmente invade. Só que a gente se acostumou tanto a esse som de fundo que esqueceu o quanto ele pesa, o quanto ele cansa, o quanto ele adoece. Barulho não é incômodo, é problema de saúde e não é exagero. A Organização Mundial de Saúde já colocou o ruído urbano como um dos grandes gatilhos para insônia, ansiedade, problemas no coração e até prejuízos no desenvolvimento das crianças. A gente não vê o barulho, mas ele está ali como uma poeira invisível que vai se acumulando principalmente na mente. E não para por aí. Estudos mostram que pessoas que vivem em áreas mais barulhentas têm mais necessidade de buscar lugares silenciosos. O simples acesso a uma praça, uma trilha, uma área verde já reduz o estresse e até a percepção do barulho. Mas isso tem história. O barulho sempre esteve associado ao popular. Ele é direto, impactante, acessa todo mundo, mesmo quem não lê ou não está olhando. Enquanto isso, as elites buscam o oposto, ambientes mais reservados, com som controlado, até silencioso. Nos mosteiros medievais, por exemplo, o silêncio era visto como espiritual, nos salões aristocráticos como sofisticação. Com o tempo, isso virou uma lógica de status. Algumas cenas do filme Titanic mostram bem esse contraste de ruídos. A origem de tudo isso aconteceu durante a Revolução Industrial. O barulho explodiu com as máquinas, trens, fábricas e multidões. A vida urbana virou sinônimo de ruído e foi aí que o silêncio começou a ser precificado. Surgiram bairros mais afastados e silenciosos, criados especialmente para a elite fugir da barulheira da cidade. Hoje o padrão continua. Enquanto uns tentam dormir ao som de buzinas e sirenes, outros pagam caro para não ouvir nada. O silêncio virou privilégio com CEP e com preço por metro quadrado. Na publicidade, isso também fica claro. Produtos populares gritam. Tivesse cabelo, se esse microfone tivesse cabelo, ele usaria neutros. Produtos de luxo sussurram. Loja popular, grito, trilha acelerada, voz animada. Perfume caro ou carro importado, silêncio, pausa, sofisticação. Não é coincidência, é estratégia, porque até o som virou ferramenta de marketing e de exclusão. Vem pagar barato, freguês e freguesa, vem danado! O silêncio hoje vende caro. Durante muito tempo, viajar era sinônimo de barulho. Praia cheia, música alta, roteiros superlotados de atrações que deixam a família mais cansada no fim das férias do que quando começou. Quanto mais agito, parecia melhor. Descanso não combinava com férias. Mas de uns tempos para cá isso começou a virar. Tem gente que ainda busca o som do DJ, mas cada vez mais pessoas estão preferindo o som do vento nas árvores. Trocam a piscina do resort por uma cabana isolada no meio do mato e, principalmente, trocam o ruído pelo silêncio. Sim, o silêncio virou destino, literalmente. E não é papo de monge ou retiro espiritual. É executivo, influencer, designer, programador, gente comum que pega um avião, viaja horas e paga caro só para ficar em silêncio absoluto. E até os jovens estão mudando o comportamento. Na Malásia, um jovem de 25 anos percebeu o cansaço e esgotamento emocional da geração Z.
e, inspirado em lares de idosos, criou um espaço de repouso para jovens. Esse tipo de retiro oferece um espaço para não fazer nada sem culpa. Segundo o idealizador do negócio, os jovens enfrentam burnout, pressão profissional e ansiedade. E há quem busque esse tipo de espaço como destino de férias. Essa tendência até ganhou nome: Silent Travel, viagem silenciosa pensada para te desligar. Não só do celular, mas do excesso, do estímulo, da correria. Você chega num lugar onde não precisa conversar com ninguém, não tem musiquinha de fundo. O exemplo mais famoso? Esse aqui, na Indonésia, um lugar enfiado no meio da natureza onde o silêncio é regra. Nada de redes sociais, nada de conversa, nada de agenda. Lá, o som mais alto é o da sua respiração. Mas não para por aí. Tem retiro na Suécia, no interior da França, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil. Alguns com pegada zen, outros mais instagramáveis, mas todos com a mesma proposta: vender paz. E não é força de expressão, vender mesmo, porque essas experiências custam, às vezes, mais que um resort com tudo incluído. O que está sendo vendido aqui não é só hospedagem, é o luxo de não fazer nada, de não precisar ouvir nada, de finalmente desligar. O marketing sabe disso. As imagens dos sites desses lugares são todas iguais. Gente meditando ao nascer do sol, andando descalça na grama, comendo devagar. Tudo com uma musiquinha ambiente e aquela promessa sutil: aqui você vai se reconectar com você mesmo. E olha, pode até funcionar, porque o silêncio parece ter virado um tipo de cura, um detox, um reset mental. Talvez o problema nem seja pagar para ter silêncio. O problema é ter chegado ao ponto de precisar pagar por ele. A gente perdeu tanto o contato com o silêncio que agora só encontra quando ele vem com trilha sonora, programação e parcelamento no cartão. E aí a pergunta bate forte: o silêncio realmente sumiu ou a gente só esqueceu onde ele se esconde? Agora eu quero te fazer um convite. Pensa comigo. Será que o silêncio sumiu mesmo ou foi a gente que simplesmente esqueceu como acessa ele? Porque o silêncio de verdade, aquele que preenche e não o que esvazia, talvez não esteja só lá, num retiro nas montanhas ou num quarto com vista para o lago. Talvez ele esteja onde a gente menos olha, dentro da gente. A gente preenche cada segundo com alguma coisa. Um vídeo, uma notificação, uma conversa, uma tarefa, mais uma aba aberta no computador. Será que o problema está mesmo no barulho do mundo? Ou está na nossa pressa, na nossa ansiedade, na nossa dificuldade em simplesmente parar? O filósofo francês Blaise Pascal, lá no século XVII, escreveu: toda a felicidade dos homens vem de uma só coisa, de não saberem ficar quietos num quarto. Sua reflexão aponta para a dificuldade humana em lidar com o silêncio e a introspecção. Em vez de permanecer em repouso, o homem busca incessantemente distrações, guerras, jogos, cargos, viagens, tudo isso para escapar de si mesmo. E essa ideia é muito atual. Num mundo hiperconectado, onde todo segundo parece precisar ser produtivo ou postável, o silêncio virou um confronto, um espelho, um lugar de incômodo, mas também de percepção. O silêncio não é só ausência de som, é presença de atenção, de escuta. É nele que aparece tudo o que estava abafado. O incômodo, o medo, a ideia boa, a vontade de ficar de lado, aquilo que você vinha empurrando com a barriga. É no silêncio que você percebe o que está ocupando espaço demais e o que está fazendo falta há tempos. Mas e agora? O que a gente faz com isso? Não tem resposta certa. Talvez o silêncio seja sim um privilégio, talvez ele também seja um direito ou um reencontro. Talvez tudo isso junto. O fato é que o silêncio nunca deixou de existir. A gente é que se distanciou dele. A gente que trocou o silêncio por estímulo. A gente que deixou o barulho ocupar cada espaço disponível, inclusive os internos. Mas o silêncio, ele continua lá, quieto, esperando que a gente volte a escutar. E agora, eu quero saber de você.
O silêncio ainda faz parte da sua vida? Você tem conseguido viver momentos de paz de verdade? Conte aqui nos comentários. E claro, se curtiu esse vídeo, aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda demais a gente, ok? E já pensou se todo mundo do nada fosse obrigado a dizer só a verdade por um dia? Tem quem diga que o mundo entraria em colapso. E o cinema já brincou com isso. Eu não consigo mentir! Quer saber mais? Clica no vídeo que está aparecendo aí na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria, e a gente se vê no próximo vídeo. Agora eu vou ficar em silêncio.